Olá pessoal, estamos de volta. Esta é a terceira e última aula sobre interrogatório do acusado. Vamos ver a Lei 13.257 de 2016, que trata de políticas públicas para a primeira infância e a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, direito ao silêncio, fases do interrogatório, crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal, sistema cruzado, ou cross-examination, e sistema judicial presidencial, interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo, demais regramentos, e a jurisprudência é a ferramenta que facilita o nosso entendimento. Parágrafo 10º do artigo 185. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Em concurso público, isso é muito cobrado de forma literal, então você precisa conhecer bem esse texto. Introduzido pela Lei 13.257 de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Estes dados sobre filhos têm repercussão na avaliação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Você precisa guardar esse texto e essa necessidade de tanto o juiz de interrogatório realizar essa verificação quanto a autoridade policial no inquérito policial ou no ato de prisão em flagrante. O inquérito policial possui uma característica da discricionalidade. Entretanto, a colheita destes dados mitiga essa discricionalidade da autoridade policial, que é obrigada a coletar essas informações. Nós não iremos ver nessa aula como que se dá essa avaliação e nem quais são as hipóteses da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso nós vamos ver nas aulas de prisões. O que você tem que saber agora é que estes dados eles são base para a avaliação dessa possibilidade de substituição. Por isso que você vai guardar isso aqui e lá na aula de prisões você vai lembrar. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. E agora, presta muita atenção, observa estas ilustrações que eu fiz no caput do artigo 86, porque temos aqui muita recorrência de questão de concurso no que eu explicarei a partir de agora. O caput do artigo 186 foi modificado em 2003. Esse novo texto, ele permitiu à doutrina e à jurisprudência fixar o entendimento de que o interrogatório do acusado é composto por 3 fases, segundo a doutrina e a jurisprudência. O interrogatório do acusado é composto de 3 fases. Entretanto, você vai observar aqui no artigo 187 que o CPP dispõe ser o interrogatório do acusado constituído de 2 partes. Então, você não esquece que para o CPP, o interrogatório do acusado é constituído de 2 partes. Entretanto, para a doutrina e jurisprudência, tal interrogatório é constituído de 3 fases. E eu vou explicar o motivo disso tudo a partir de agora. 186 começa dizendo o seguinte: depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Portanto, a doutrina e a jurisprudência considera que essa qualificação do acusado faz parte também do interrogatório, com a diferença
de que o direito ao silêncio ele somente pode ser exercido após essa qualificação. Ou seja, apenas durante esse interrogatório estrito sensu de que o artigo 187 irá dispor. Então, nós temos o interrogatório lato sensu, que, segundo a jurisprudência e a doutrina, é constituído de 3 fases, na consideração de que a primeira fase é o momento em que o acusado é qualificado, conforme a primeira parte do artigo 186, e antes dele ser informado acerca do seu direito constitucional ao silêncio. Estas 3 fases do interrogatório do acusado também foram nomeadas pela doutrina e jurisprudência como fase da qualificação, fase da individualização e fase de mérito. A primeira fase é a fase da qualificação. O que é a qualificação? Simplesmente basta você lembrar do que o advogado escreve numa petição inicial do cível, por exemplo. Fulano de tal, brasileiro, casado, engenheiro, residente domiciliado na rua tal, filiação, filho de fulano de tal e fulano de tal. Isso é qualificação. Funciona como uma autodeclaração. A pessoa informa os seus dados pessoais. Por isso que não se aplica a esta primeira fase o direito ao silêncio, porque se a pessoa fornecer dados falsos, estará em curso no crime de falsa identidade. Esta qualificação realizada na primeira fase tem as suas fragilidades. Por isso que o artigo 187 dispõe que o interrogatório na segunda fase tem por objetivo coletar informações sobre a pessoa do acusado. Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência chamaram esta fase de fase da individualização. Aqui na primeira fase é feita uma qualificação, tem as suas fragilidades. Então, na segunda fase, vamos individualizar essa pessoa do acusado. Ou seja, nessa fase é confirmada a identidade do acusado, além de se coletar informações para fins de aplicação do artigo 59 do Código Penal e o artigo 33, que dispõe sobre a fixação da pena e a pena base e a aplicação do regime prisional inicial. Por conta do reflexo destas informações na aplicação da pena, que é garantido o direito ao silêncio nessas 2 fases, devendo-se observar o parágrafo único do artigo 86. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Aqui você já lembra de todas as nuances e peculiaridades do sistema acusatório que vigora no processo penal brasileiro. A partir daqui, é um ônus da acusação efetivar todas as provas necessárias à fixação da pena, a fixação da pena base em um patamar mais alto, a fixação de um regime prisional inicial mais gravoso, ou seja, tudo aquilo que a acusação entende que o acusado deve sofrer em razão do delito imputado na denúncia, é seu ônus provar. Por isso que, nesse momento, tem aplicação do direito constitucional ao silêncio. Aqui está a regra da Constituição, artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Na aula 8, Princípios Constitucionais do Processo Penal 2, nós destrinchamos o direito ao silêncio no processo penal. Então você assiste essa aula para tomar ciência dos reflexos do direito ao silêncio no processo penal de uma forma mais aprofundada. Na terceira fase, também tem aplicação de direito ao silêncio, esta fase nomeada como fase de mérito, porque o juiz fará perguntas sobre os fatos que lhe são imputados. Obviamente que tem aplicação aqui o direito ao silêncio. Portanto, pessoal, é importante que você saiba para a sua prova em quais das fases do interrogatório tem aplicação de direito ao silêncio. Também, quanto às fases
possui interrogatório do acusado de acordo com a doutrina e a jurisprudência. E qual é a denominação dada a estas fases? Primeira fase, fase de qualificação. Segunda fase, fase de individualização. E terceira fase, fase de mérito. E por fim, você tem que saber qual é o objetivo dessas fases. E, sobretudo, a implicação que possui a segunda fase com relação ao artigo 59 do Código Penal e 33, fixação da pena base e regime prisional inicial. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. A Constituição Federal, no inciso 46 do rol dos direitos fundamentais, prescreve a individualização da pena. Por isso que a segunda fase do interrogatório é sobre a pessoa do acusado, porque toda pessoa culpada ela tem que ser penalizada. Mas imagina o mesmo crime cometido por duas pessoas em local, tempo e diferentes. Essas duas pessoas, elas receberão a mesma pena? Não necessariamente, porque uma pode ter um grau de culpa maior que a outra. O exemplo clássico é quando o criminoso é um policial. Ele precisa reprimir aquele crime, não cometer o crime. Então, o grau de culpa dele é maior. Por isso que este artigo 187, cujo texto veio ao CPP em 2003, ou seja, posteriormente à Constituição Federal, ele tem uma ligação estreita com a Carta atual, dando cumprimento, efetividade, concretude à sua disposição. Por isso, essa necessidade da segunda fase do interrogatório ser sobre a pessoa do acusado. E a terceira fase é sobre os fatos em si. Haja vista essa consequência da segunda fase no aumento da pena, faz-se aqui necessário frisar que o direito ao silêncio tem aplicação a partir dessa fase. Inclusive, o direito do acusado não produzir prova contra si, nemo tenetur se detegere, um princípio implícito aplicável ao processo penal. Na primeira parte ou segunda fase do interrogatório, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Estes dados colhidos na segunda fase do interrogatório sobre a pessoa do acusado servem para o juiz resolver alguns problemas que está obrigado no momento da sentença, quer dizer, se o acusado ele continuará preso, no caso de prisão preventiva, ou se estiver solto, se ficará preso ali a partir da sentença, uma prisão logicamente provisória, preventiva, por conta de que ninguém será preso salvo após o trânsito em julgado da sentença definitiva, a prisão pena, essa prisão que se dá a partir do trânsito em julgado. Agora, essas outras prisões cautelares podem se dar antes. Por isso que o juiz na sentença tem que decidir de forma fundamentada se o réu poderá apelar em liberdade, ou seja, se ele ficará preso preventivamente. No entanto, é possível a substituição da prisão preventiva por uma outra medida cautelar, já vista que a prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar. E uma dessas espécies é o recolhimento domiciliar, e um dos requisitos é a residência e trabalho fixos. Então, essa primeira parte do interrogatório do acusado também objetiva subsidiar o juiz com informações que ele precisará no momento da sentença. Outra questão é com relação à sursida pena, cujos requisitos é não haver condenação antecedente, condenação definitiva, a personalidade do réu também indicar que ele pode obter essa suspensão da pena, ele não ser reincidente. Isso está lá no artigo 77 do Código Penal e no 696 do Código de Processo Penal. Então, aquela pessoa que tem uma índole voltada para o crime, ou é um assassino a sangue frio, aquela pessoa
que tem a tendência já ao crime, ela não pode obter esse benefício. Existem interrogatórios que o acusado ele já chega já se colocando como membro de facção e de maneira agressiva, ele se autodeclara uma pessoa criminosa. Estas circunstâncias verificadas nessa fase do interrogatório já informam ao juiz os elementos que ele precisa ter para, na sentença, decidir aquelas questões que ele está obrigado a decidir. Vamos estudar isso com muita calma lá na aula de sentença e de suspensão da pena, bem adiante. O que importa agora aqui a gente saber nessa aula é a repercussão dessas informações para que o juiz aplique a pena em face do artigo 59 do Código Penal. Aí está aqui o Código Penal. Artigo 59, fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, observa também, mais uma vez, que esse dispositivo atende ao direito fundamental da individualização da pena. O juiz precisa avaliar o grau de culpabilidade daquela pessoa para que não aplique de forma taxativa a mesma penalidade a duas pessoas distintas pelo mesmo fato, senão seria muito simples. Só que não é bem assim. Existem pessoas que o grau de culpabilidade é maior. Veremos algumas jurisprudências, vai ficar claro para você. Então, olha aqui, ó. Estas circunstâncias do artigo 59, elas são chamadas de circunstâncias judiciais, porque o legislador deixou na discricionalidade do juiz avaliar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, aos motivos, ou seja, esses dados que constam aqui, diferentemente das outras circunstâncias legais e as causas de aumento e diminuição de pena. Quais são as circunstâncias legais? Aquelas que estão lá no artigo 61, 62 e 65 do Código Penal, que falam das agravantes e atenuantes. Por que são circunstâncias legais? Porque a lei diz, olha, nesse caso a consequência é essa. E as causas de aumento e diminuição de pena? Também, está lá, por exemplo, no furto. Se for cometido à noite, é uma causa de aumento de pena, o repouso noturno. Então a lei ela não dá margem ao juiz ele avaliar isso. No entanto, o artigo 59 traz dados sem uma contrapartida legal para o juiz embasar uma fundamentação. É algo discricionário. Ele mesmo precisa fazer essa avaliação do grau de culpa, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade. Qual é o único problema que ele tem aqui? Ele não pode negativar nenhum dado desse e depois verificar que esse mesmo fato, essa mesma circunstância, constitui uma circunstância legal ou uma causa de aumento de pena e também majorar a pena nesse momento, porque isso constitui bis in idem. A pessoa está sofrendo um aumento de pena pelo mesmo fato duas vezes. Então, as circunstâncias judiciais, elas são definidas como aquelas causas que influem na pena, mas que não estão previstas como agravante nem como causa de aumento de pena. Não é uma circunstância legal, não é uma causa de aumento de pena, aí, circunstância judicial. O problema que o juiz tem aqui é que ele precisa fundamentar essas circunstâncias judiciais com fulcro no artigo 93, inciso 9 da CF, que determina que todos os provimentos judiciais decisórios sejam fundamentados. Isso é o grande problema que o juiz tem, o desafio. E ainda mais tendo que tomar a cautela de não causar aqui nenhum bis in idem nos momentos posteriores que ele deverá avaliar as circunstâncias agravantes e as causamentos de pena. Então observa aqui, a culpabilidade é o grau de culpa. Todo culpado deve ser penalizado, mas tem pessoas que o grau de culpa é maior, conforme o exemplo que eu dei dos policiais que cometem crimes. Eles devem reprimir o crime. Estão cometendo o crime, é um grau de culpa maior. Antecedentes. Nós temos aqui a súmula 444 do STJ,
que diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Você estuda lá em direito penal o sistema trifásico de aplicação da pena, o método Hungria, porque foi atribuído ao professor Nelson Hungria, que foi ministro do STF, a criação desse sistema trifásico, que está previsto em lei, no artigo 68, aqui como cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, circunstâncias judiciais. O que é a pena base? Você tem lá o furto, 155 do CP. Qual a pena do furto? 1 a 4 anos. Então você tem uma margem de 1 a 4 anos para aplicação da pena. Qual é o critério para o juiz dizer que naquele caso a pessoa será penada com 2, com 3, com 3,5, com 4 ou com 1? Isso é a pena base, é o sistema trifásico, é o primeiro momento. Isso é que se chama pena base. O juiz vai pegar aquela margem ali que ele tem na lei, 1 a 4 anos no furto, 2 a 8 no furto qualificado, 4 a 10 no roubo. Então ele vai pegar essa margem e vai dizer: bom, vamos começar aqui vendo a pena base. Nesse caso, vamos começar com 3, com 4, com 5, desde que esteja naquela margem. E essa fixação da pena base é um problema para o juiz, um desafio, porque não tem nenhum critério legal para ele dizer qual a pena base. Por isso que as circunstâncias do artigo 59 são chamadas circunstâncias judiciais, porque o juiz ele tem que avaliar e precisa fundamentar. O único controle que existe é a fundamentação. Não é igual uma circunstância agravante, que lá no artigo 61 e 62 diz, olha, o motivo fútil, ele é um agravante. Aí o juiz verifica que o motivo é fútil e já aplica ali a agravante. Nesse caso de fixação da pena base, é tudo na sua responsabilidade, não tem nenhum aparato legal para ajudá-lo. Então ele tem que ter muito cuidado aqui, porque qualquer situação estranha será configurada como um constrangimento ilegal, caberá recurso, e na apelação o acusado obterá o conserto dessa decisão, a reforma. Então vamos lá. Aqui tem o sistema trifásico. Na primeira fase desse sistema é a pena base. O juiz tem que verificar as circunstâncias judiciais, ele avalia qual a pena base que o acusado merece dentro da margem prevista no Código Penal. E o primeiro critério é a culpabilidade. Eu dei o exemplo do policial. Antecedente. Ali temos aquela jurisprudência. Você não pode utilizar ações penais e inquéritos policiais em cursos para considerar esse antecedente de forma a majorar a pena base. Ele se chama exasperação da pena base. Quando o juiz ele não coloca o mínimo ali, no caso do furto 1 ano, ele põe um pouco mais. Ele não pode considerar ações penais de inquéritos em curso para agravar a pena base por conta da presunção de inocência, que é um direito fundamental. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Conduta social. Aqui o juiz avalia se aquela pessoa ela tem uma aderência às normas sociais de respeito mútuo, se é benquista na comunidade, as práticas solidárias. Com relação à personalidade do agente, o juiz analisa se aquela pessoa tem uma índole ao cometimento do crime, uma tendência ao envolvimento com práticas ilícitas. Eu dei o exemplo de existir interrogatórios que o acusado ele não faz nenhuma questão de negar que ele é do crime. Então, uma personalidade que demonstra uma tendência à prática de crime. Tem aquela pessoa também que é sangue frio. Já ouviu essa expressão? Aquela pessoa comete o crime a sangue frio, comete um assassinato e numa quebra de sigilo telefônico de dados, vê que a pessoa ainda pediu uma refeição durante ali o momento que estava esquartejando a vítima. Então é o sangue frio. Os motivos do crime. O juiz precisa avaliar qual é a motivação desse crime. Tem motivos que impõem uma necessidade de represária maior, segundo a jurisprudência, que outros. São exemplos: o assassinato por ciúme, o crime de dano por questões de ciúme, o namorado que
incendeia o carro da namorada por ciúmes ou causa uma lesão corporal por ciúmes. Também tem motivos que impõem necessidade de uma represália, sim, mas mais atenuada com relação à pena base. Como já houve caso de pais que lesionaram os filhos de uma forma mais severa, a fim de evitar que ele saia à rua e se envolva com tráfico ou use drogas. A pena ocorre, mas no momento da pena base, esses motivos são levados em consideração para que o juiz, dentre aquela margem prevista no tipo penal, ela seja fixada de uma forma ou mais próxima do mínimo ou mais próximo do máximo. E aqui o juiz também tem que ter o cuidado para que esse motivo ele não esteja enquadrado como elemento do tipo ou uma circunstância agravante. O motivo fútil, ele é uma agravante, está no artigo 61 do CP, mas também tipifica o homicídio qualificado, conforme parágrafo 2º do artigo 121. Então, no homicídio, já faz parte do tipo homicídio qualificado. Então, ele não pode exasperar a pena base e nem aplicar uma agravante de motivo fútil. Esse é o desafio do juiz, tomar essa cautela. Aqui no caso, o comportamento da vítima. Nenhum comportamento de vítima justifica prática de crime. No entanto, tem que ser respeitado o direito fundamental à individualização da pena. Por esse motivo, é considerado o comportamento da vítima. Tem vítima que facilita ou até mesmo incitam ali naquela pessoa que ela cometa um delito, induz, instiga essa prática de crime. Então, esse momento, inclusive, vamos ver no interrogatório, na terceira fase, que o juiz pergunta ao interrogado sobre a vítima. E esse é um momento importante do interrogatório, porque tem situações que o interrogado ele tem melhores condições de traçar o perfil da vítima, o que muitas vezes é corroborado pelas testemunhas, gerando uma convicção no juiz de que a pena base ela tem que ser minorada. Se a vítima, no entanto, não favoreceu ao cometimento do crime, tal comportamento será chamado de comportamento neutro. Então, não vai ser utilizado para exasperar a pena base, nem para que o juiz minore a pena base. E com relação aos antecedentes, tem uma informação importante para vocês, que é o seguinte: se as condenações anteriores, com sentença transitada julgada, condenação definitiva, elas já não servem mais para efeito de reincidência, porque já tem mais de 5 anos da data do fato, elas podem ser utilizadas aqui na primeira fase da dosimetria da pena para a exasperação da pena base. Imagina um acusado que possui 2 condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma ela já não serve mais para efeito de reincidência, porque já passou-se 5 anos da data do fato. Essa condenação não pode ser usada para efeitos de aplicação da agravante, que é uma circunstância prevista no artigo 61 do Código Penal, que o juiz avalia na segunda fase da dosimetria da pena. Mas essa condenação pode ser usada para efeito de exasperação da pena base. Então, o juiz vai utilizar essa condenação anterior para exasperar a pena base na primeira fase da dosimetria da pena, e aquela outra condenação, que tem menos de 5 anos da data do fato estar sendo julgado no processo em questão, pode ser usada na segunda fase da dosimetria para efeito de agravante. Não tem problema nenhum. Outra situação, o réu tem várias condenações. Nenhuma delas tem mais de 5 anos da data do fato. Pode utilizar uma para reincidência e a outra para exasperar a pena base. O artigo 68 do Código Penal, que fala do sistema trifásico, diz que na segunda fase desse sistema trifásico, o juiz avalia as circunstâncias atenuantes e agravantes. Atenuantes primeiro, por conta de que a base de cálculo vai ficar menor na hora do juiz avaliar a agravante, para que os aumentos se sigam a posteriori de acordo com dados concretos. Uma atenuante comum é a confissão, prevista no artigo 65 do Código Penal. O acusado confessa, o juiz tem que aplicar a fração correspondente à confissão para diminuir a pena, ele aplica essa fração em cima da pena base,
que foi fixada na primeira fase da dosimetria. Então, ele verificou que tem uma atenuante, ele aplica a atenuante. Aí vai ter outra barra de cálculo. Aí ele verifica se tem agravante. Aí ele vai e aplica o percentual de agravante. As agravantes estão no artigo 61 e 62. Ele vai ler lá. Tem algum fato que pode ser enquadrado como agravante? Aí ele aplica. Lembrando que depois não pode ser utilizado esse mesmo fato na terceira fase da dosimetria. E aí você vai ficar na dúvida de saber qual é essa fração que o juiz aplica. Você não tem um parâmetro na legislação de qual é a fração aplicável no caso de atenuante e agravante. Em razão disso, o STJ já se manifestou que deve-se utilizar os parâmetros da causa de aumento e diminuição de pena. Dá uma lida lá no Código Penal, você vai notar que sempre que tiver uma causa de diminuição ou aumento, as frações são de 1/3, 1/6, 2/3 ou a metade. Então, esse é o parâmetro utilizado para a aplicação das agravantes. Aí o STJ falou, bom, qual é o menor aí? Para não prejudicar demasiadamente o acusado sem motivo, e uma circunstância agravante também não se tornar mais gravosa do que uma causa de aumento de pena. Fixou-se de maneira módica o entendimento de que a fração aplicável às circunstâncias legais de aplicação prevista na segunda fase de dosimetria da pena é a fração de 1/6, porque é a fração mais módica prevista para as causas de aumento ou diminuição de pena, que variam de 1/6 até a metade. Então tem lá, como eu disse, 1/6, 1/3, 2/3, metade. Então a fração é de 1/6 aqui para a segunda fase da dosimetria da pena. Assim, pessoal, esse passando todo que eu estou dando, ele faz parte das aulas de direito penal, mas é importante eu colocar aqui, mesmo que de forma superficial, para que você entenda melhor esse trabalho do juiz em âmbito processual com relação às fases do interrogatório. Aqui eu trago também o artigo 33 do Código Penal para dizer que na segunda fase do interrogatório sobre a pessoa do acusado, o juiz coleta dados que têm importância para a fixação do regime de cumprimento de pena inicial. Olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 33, que fala sobre o regime fechado, semiaberto ou aberto. Regime fechado, estabelecimento prisional de segurança máxima, semiaberto é a colônia agrícola e aberto é a casa do albergado. A fixação do regime inicial tem relação com os dados sobre a pessoa do acusado, as circunstâncias judiciais. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. E a reincidência também tem relação. Olha aqui, ó, condenado não reincidente, desde o princípio em regime semiaberto. Condenado não reincidência, desde o início em regime aberto, a depender do valor da pena apurada ao final. Então, os dados do artigo 69, circunstâncias judiciais, que o juiz irá coletar na segunda fase do interrogatório, tem relação com regime inicial de pena, fixação de pena base, sursis da pena, substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, e isso o juiz é obrigado a avaliar na sentença. Se estiver solto, o juiz tem que avaliar mesmo assim se esse condenado poderá apelar em liberdade ou se ficará preso preventivamente, ou se essa prisão preventiva pode ser substituída pelo recolhimento domiciliar, cujos critérios são verificados à luz do artigo 59 e à luz do que foi coletado na segunda fase do interrogatório. E eu tenho ainda aqui mais essa súmula para mostrar. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então imagina que o acusado, o condenado, o réu, ele é primário, bons antecedentes, residência fixa, é benquisto na comunidade. Ele possui diversas circunstâncias que lhe são favoráveis. Entretanto, o juiz, diante desses dados, fixou a pena base no mínimo. Imagina um furto cuja pena é de 1 a 4 anos, o juiz fixa ao mínimo.
Só que ele ainda confessou ali perante a autoridade judicial. Como que o juiz vai fixar uma pena menor que 1 ano no furto? Não tem como. Então, essa circunstância atenuante, ela não pode servir para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Você vai verificar em alguns artigos científicos a defesa dessa possibilidade, mas para o seu concurso público, esquece isso, não vai ajudar. Aplica a súmula 231 do STJ. Vamos ver agora muita jurisprudência para ajustar todo o conhecimento que vimos até aqui, para que você observe o que acontece na prática e alinhar tudo que você verificou. Vamos lá, vamos em frente. STF. A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade de imposição de custódia preventiva. Diante do disposto no artigo 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica a presença de registros criminais em face do paciente. É que, às vezes, apesar de ter a FAQ nos autos, existem registros que são verificados a partir de uma outra comarca, uma outra seção judiciária, e não estão ali na FAQ que está nos autos. O juiz, ele pegou nesse caso e fez uma pesquisa e encontrou registros criminais em andamento. Apesar de não poderem servir para exasperar a pena base, conforme a súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. É possível utilizar estes antecedentes criminais referidos para fins de prisão preventiva, por se tratar de uma prisão provisória, não é algo definitivo na vida do condenado. Então, no momento da sentença, o juiz é obrigado a dizer se o condenado ficará preso ou solto. Preso, lógico, provisoriamente. E aí ele pode usar esses antecedentes criminais desse tipo, ações e inquéritos em andamento. Esse caso aqui é curioso por conta dessa pesquisa feita de ofício pelo juiz. A doutrina que defende a plenitude do sistema acusatório vai criticar essa iniciativa, mas o artigo 156 autoriza o juiz a produzir prova de ofício em razão do sistema de apreciação das provas que vigora no ordenamento pátrio, que é o sistema da persuasão racional, do livre convencimento motivado ou da certeza moral do julgador. Por isso que é admitido, e esse caso aqui foi emblemático nesse sentido. Outra jurisprudência. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. É porque, vamos estudar lá no artigo 312 do CPP, mais à frente, na aula de prisões, que a prisão preventiva ela possui vários requisitos, não só são esses das circunstâncias pessoais. Eu coloquei a jurisprudência aqui para mostrar para vocês a influência desses dados coletados no momento do interrogatório para fins de análise da prisão preventiva, que é algo obrigatório que o juiz deve fazer no momento da sentença, como eu já disse. Outra jurisprudência. O acusado, após ingerir bebida alcoólica e desferir socos e pontapés, levou a vítima ao coma, causando-lhe lesão de natureza gravíssima descrita no artigo 129, parágrafo 2º 1 do CP. Além da perda ou inutilidade propalada pelo inciso 3 desse mesmo artigo. Sucede que, apesar de a fundamentação da fixação da pena base aludir à incapacidade permanente para o trabalho, também alude às circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivo, consequências do crime, não se ressentindo de falta de fundamentação ao determinar a reprimenda em 3 anos e 6 meses. Aqui a jurisprudência está se referindo
a questão do bis in idem, porque o juiz ele se referiu à incapacidade permanente para o trabalho, que já faz parte do tipo penal. A lesão corporal é grave quando resulta em perda ou inutilidade de membro. Então, não poderia utilizar essa circunstância para agravar a pena base, porque ela já faz parte do tipo penal. Só que o tribunal aqui manteve a decisão do juiz de primeira instância, porque a exasperação da pena base também aconteceu por outras razões. Imagina uma situação: a perda e a inutilidade de membro de um chefe de família que tem 3 filhos. Ora, a lesão corporal é grave por causa da perda ou inutilidade dos membros. E também a incapacidade permanente para o trabalho. Mas as circunstâncias judiciais, elas lá no artigo 59 também não falam em consequências do crime? Esses filhos, eles vão ficar prejudicados por conta de que o chefe de família, ele não pode mais exercer aquele trabalho que ele exercia, por exemplo. Então, a consequência grave desse crime é verificada também nesses parâmetros na prática. Então, a jurisprudência aqui ela afastou o bis in idem a partir do momento que verificou que o juiz fundamentou também a exasperação da pena base em outras circunstâncias judiciais. Outra jurisprudência. Na espécie, trata-se de crime praticado por policiais civis, que intencionalmente deixaram de cumprir o seu dever de ofício, não deram voz de prisão em flagrante a integrantes de organização criminosa que tinha em sua posse 25 quilos de cocaína, exigindo para si vantagem indevida no valor aproximadamente de 250 mil, em troca da liberdade dos integrantes daquela quadrilha. Por isso, os pacientes foram condenados a pena de 5 anos de reclusão no regime inicial fechado, mais o pagamento de 80 dias multa, com a consequente perda dos cargos exercidos pela prática do crime previsto no artigo 316, concussão. O ministro relator asseverou que não houve constrangimento ilegal ao se considerar elevada a culpabilidade dos pacientes, visto que o magistrado sentenciante, nesse ponto, não levou em consideração a qualidade de funcionário público dos acusados, elementar do tipo infringido. Porque a concussão é quando o funcionário público exige para si ou outra vantagem indevida em razão do cargo. Então é um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público. Se o magistrado de primeira instância levasse em consideração essa qualidade para exasperar a pena base, não pode, porque já faz parte do tipo penal. Mas o que está sendo colocado aqui é a culpabilidade pelo fato de ter sido praticado por policiais civis, condição pessoal ostentada pelos pacientes, que, em conjunto com demais circunstâncias do ilícito perpetrado, são fundamentos aptos a respaldar a exacerbação da pena base acima do mínimo legal. Porque, além de ser funcionário público, é um policial civil funcionário público. Então, o policial tem que reprimir o crime e não combater. Se é um policial militar, tem que prevenir aquele crime. Policial civil tem que reprimir a partir da investigação e não praticar o crime. Segundo se afirmou, como os pacientes eram policiais civis, tinham maiores condições de entender o caráter ilícito de seus atos e também o dever funcional de reprimir a criminalidade. Assim, demonstrada a gravidade concreta do delito, maior a censurabilidade das suas condutas, justificando-se a exasperação da reprimenda inicial. No entanto, o juiz de primeiro grau, ao prosseguir na análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, afirmou que os motivos do delito somente poderiam ser a cupidez e a malevolência, argumento que não é autorizador do aumento da pena, pois tal circunstância está inserida no alimentar normativo do tipo penal. Aqui, com relação ao motivo, que também está lá no artigo 59 do Código Penal, houve afastamento da exasperação da pena base. Mas com relação à culpabilidade, foi positiva aqui a consideração do tribunal. Pode se aumentar a pena base por conta da culpabilidade. São policiais civis. Mas os motivos não, porque fazem parte do tipo. Então é um grande desafio do juiz, enseja muitos recursos com relação à pena base, por causa
das circunstâncias judiciais que, sem parâmetro legal, depende de uma fundamentação idônea do juiz à luz do caso concreto. Outra, a turma denegou habeas corpus, no qual se postulava o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo paciente, o uso de documento falso, em razão do princípio constitucional da autodefesa. Alegava-se na espécie que o paciente apresentara à autoridade policial carteira de habilitação e documentos de identidade falsos, com o objetivo de evitar sua prisão, visto que foragido do estabelecimento prisional, conduta plenamente exigível para a garantia de sua liberdade. O ministro relator destacou não desconhecer o entendimento desta Corte, de que não caracteriza o crime disposto no artigo 304, tampouco no artigo 307 do CP. A conduta do acusado, que apresenta documento falso de identidade à autoridade policial para ocultar antecedentes criminais e manter o seu status libertatis, tendo em vista se tratar de hipótese de autodefesa, já que atuou amparado pela garantia consagrada no artigo 5º, inciso 63 da CF. Esse era o posicionamento antigo do STJ. Então a pessoa está foragida, não quer voltar para a prisão, apresenta documento falso, diz que ela não é ela, falsa identidade, documento falso. Esses crimes aqui do 304 e 307. O STJ entendia que, em razão do princípio da autodefesa e do direito a não produzir provas contra si, poderia fazer tudo isso. Só que o STF, em caráter de repercussão geral, decidiu que não pode. Então, o STJ considerou ser necessária a revisão do posicionamento para acolher entendimento recente do STF em sentido contrário, proferido no julgamento do recurso extraordinário 640-139, Distrito Federal, Leading Case, quando reconhecida a repercussão geral da matéria. Aí eu coloquei aqui embaixo esse julgado. O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. E isso aqui também é aplicável na primeira fase do interrogatório policial, no momento da qualificação, artigo 186 do CPP. Eu coloquei aqui embaixo. A atribuição de falsa identidade com o intuito de dificultar a investigação e de ocultar antecedentes criminais não configura exercício de autodefesa. O direito ao silêncio não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento de qualificação durante o interrogatório em fase judicial, aquela primeira fase, sobretudo quando factível o risco de prejuízo a terceiro de boa-fé. Tipifica, portanto, o delito previsto no artigo 307 do Código Penal. Então, a autoridade policial também procede a interrogatório. Aquela pessoa detida, presa em flagrante, ela não pode falsear a identidade perante a autoridade policial, que também interroga. E perante a autoridade judicial, no processo interrogatório do artigo 18687, na primeira fase da qualificação também não, porque tipifica o crime de falsa identidade. Outra jurisprudência. O âmbito de proteção de se autodefender refere-se tão somente ao mérito da acusação, ou seja, o réu pode apresentar a versão que lhe convier para os fatos de que é acusado, porém não pode falsear a sua identidade, pois, como dito, tal ato extrapola a esfera de sua defesa individual e passa a causar danos a outras pessoas e ao Estado. Aliás, o próprio Código de Processo Penal divide o interrogatório em 3 fases, quais sejam o interrogatório de qualificação, de individualização e de mérito. Nos termos do artigo 186 do CPP, essa primeira fase tem o exclusivo condão de colher os dados identificadores do acusado e, propositadamente, é realizada antes da cientificação do réu sobre o seu direito de permanecer calado. Uma síntese do que falamos no início do tratamento desse assunto, interrogatório e suas fases. Agora, pessoal, vamos ler aqui as perguntas que o juiz deve fazer ao réu na segunda parte do interrogatório estrito sensu, que é a terceira fase do interrogatório, conforme classificação da doutrina de jurisprudência. É aquela fase de mérito, a fase do interrogatório sobre os fatos. Observa que as perguntas elas já estão aqui, ó, no próprio CPP. O juiz deve perguntar sobre ser verdadeira a acusação que lhe é feita,
não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deve ser imputada a prática do crime e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. O juiz ele faz uma paráfrase do que está aqui no CPP para não ficar robotizado, deixar o réu, o acusado à vontade, ser algo ali normal, dinâmico, um diálogo. Até porque o interrogatório é um ato de defesa também. Então o acusado ele tem que ficar à vontade. Então o juiz ele faz as perguntas ali e você que está estudando, você quando assiste o interrogatório, você consegue acompanhar, sabe que o juiz está indo passo a passo aqui no parágrafo 2º do 187 e também no parágrafo 1º, que tratam da segunda e terceira fases do interrogatório. E observa que o inciso 2 é uma consequência do inciso 1. Então, depois de ter sido feita a qualificação, de ter sido feitas aquelas perguntas a respeito da pessoa do acusado, aí o juiz fala, então, senhor fulano, são verdadeiras as acusações, os fatos que lhes são imputados? Aí, se o acusado ele confessa, ele fala sim, são verdadeiras, fui eu mesmo, etc. Pode fazer uma confissão qualificada também, que é aquela quando ele alega uma excludente. Vamos estudar a confissão na próxima aula. Mas se houver uma confissão aqui, por exemplo, o inciso 2 ele já fica prejudicado, porque ele falou que é verdadeiro, então você observa que tem uma lógica. Em razão dessas perguntas já estarem aqui taxadas aqui no CPP, que não será admitido às partes, aos advogados, eles efetivarem perguntas diretas ao acusado. Tem que fazer pelo sistema presidencial, pelo juiz, e o juiz repergunta ao acusado. Por conta que já existe perguntas ali prontas para serem feitas. Então, na prática também, a defesa e a acusação têm que ficar atenta se o juiz está seguindo aqui esse ritmo. Depois, na hora de abrir para as perguntas das partes, se houver uma omissão aqui com relação a algum dado, e isso for relevante para fixação da pena base também, tem que atentar para isso. E, eventualmente, nem para absolver ou acusar o réu, mas com relação à quantidade de pena que será aplicada lá na frente com base nesses dados que estão sendo colhidos. Aí a parte faz uma repergunta, fala para o juiz, não, eu quero perguntar sobre isso. É o juiz que pergunta. Não é admitida, então, a pergunta direta, porque já tem um rol de perguntas prontas. O juiz tem que controlar isso. O que deve ser perguntado é o que está aqui. Então, vamos lá. Esse inciso 2 tem muita relação com o fato do juiz buscar saber também se aquele réu que está ali, ele é um bode expiatório. Então, é o momento dele dar a sua versão, porque muitas vezes a pessoa está ali e caiu de paraquedas. E também é um momento de delação, né? Pode vir a trazer outras pessoas ali para a questão. O Ministério Público, inclusive, pode ter elementos para uma denúncia contra outras pessoas. Então, é uma oportunidade também de delatar terceiros, né? Aí pula para o inciso 3. Onde estava ao tempo que foi cometida a infração e se teve notícia desta? Ora, o interrogatório também é um ato de defesa. Esse inciso 3 é conhecido como o momento do álibi. Então, onde que o senhor estava? É comum os acusados, que já tem uma rotina ali no fórum, interrogatório, e quando fazem parte de uma organização criminosa, eles já sabem mais ou menos como é que funciona o interrogatório. Então, onde o senhor estava? Ah, eu estava na rua tal. Onde é? Na casa da minha namorada. Qual o nome dela? Pum, tudo na ponta da língua. Mas o senhor tem filhos? Aí, né, essas informações muitas vezes já foram colhidas no interrogatório, mas o juiz já pergunta na lata se tem filhos, até para buscar a contradição, porque se o acusado tem residência fixa, tem um bom relacionamento familiar, tudo isso vai influenciar, como nós vimos, na pena base e até o afastamento da prisão preventiva. Então isso aqui é importante e não esquece. O réu ele pode até inventar dados, pode mentir aqui. Existem artigos de doutrina que falam que não pode mentir, mas para o seu concurso público isso não interessa. E para a prática também de jurisprudência majoritária, pode mentir. Ele não é obrigado a produzir prova contra si. Onde o senhor estava? É na lata que é respondido nos interrogatórios.
Quando você observa ali que é um réu contumaz, já tem uma vivência no crime, estava na rua tal, na casa da minha namorada, já está tudo ligado. Então é o momento do álibi, pode inventar o álibi. As provas já apuradas. Você não pode perder de vista que um interrogatório é um ato essencialmente de defesa. Coloca isso como prioridade na sua ideia de interrogatório. Porque se você focar que é um ato de prova, como às vezes acontece em algum interrogatório, do juiz somente lembrar que o interrogatório é um ato de prova, esquecer que é um ato de defesa. A coisa vira um interrogatório ali que mais parece uma coação. O réu ele fica ali com muito medo de estar ali, não fala nada, até às vezes vai confessar uma coisa ali que ele nem queria. Então o juiz tem que ficar tranquilo e fazer as perguntas, mas pensando que é um ato de defesa. Porque se aquela pessoa é culpada, praticou um fato típico antijurídico, ela será condenada, apesar de ter feito a melhor defesa possível, havendo provas suficientes para a condenação nos autos. Somente restará à defesa, nesses casos, trabalhar para a menor pena possível. Mas com relação à condenação, se tem provas suficientes nos autos, não importa a defesa que o acusado ele fizer pessoalmente, quando em exercício desse direito fundamental, a uma autodefesa positiva, ele narrar a versão dos fatos dele, inclusive com relação às provas. E o momento de ápice da autodefesa é ali no interrogatório. Então, o que acontece aqui com relação ao inciso 4 é que o juiz esclarece as provas produzidas para o acusado que está ali, que muitas vezes ele não tem a noção plena do que está provado ali. Então, para que ele possa praticar a autodefesa positiva, que é ele narrar as versões dos fatos que ele entende verdadeiras, o juiz fala, olha, e as provas que ainda tem, o senhor está ciente disso aqui, daquilo ali, etc. E ele pode ali contestar aquelas provas verbalmente, dar aquela versão dele com relação às provas que estão nos autos. 5. Se conhece as vítimas e testemunhas, já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem que alegar contra elas. Aqui é uma hipótese com relação às testemunhas, para que o próprio acusado faça uma contradita. Olha, essa testemunha ela não gosta de mim, tem uma situação que é assim. Então, é uma forma de contraditar as testemunhas. E com relação à vítima, eu já falei a respeito disso quando abordamos o artigo 59 do CP, com relação às circunstâncias judiciais e o comportamento da vítima. 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. O instrumento do crime é uma prova muito importante, e quando relacionado com o acusado e com o fato imputado, se torna uma prova robusta. E quando esse instrumento ele é apreendido, naquele momento ali da prática delituosa no local do crime, por exemplo, no apartamento do acusado, ele precisa explicar aquela relação, mas essa explicação também pode servir para que ele obtenha uma visão favorável do julgador. Existem situações que a prova ela é colocada ali, não pertence ao acusado. Esse acusado ele pode ter um desafeto que colocou a arma ali no local do crime, na sua casa, para incriminá-lo. E quando é uma arma diferenciada, uma espada, um candelabro, um aparelho de jardinagem, já teve um interrogatório em que o acusado ele foi perguntado sobre uma faca. E aquela faca, ele falou que aquela faca ele usava para cortar plantas. Que ele não foi até aquele local com a faca premeditando aquele crime. Ele era um jardineiro e usava a faca. Aí eu perguntou a ele se não tinha uma tesoura de jardineiro, que é o mais comum. Não, eu usava a faca. Então a pergunta sobre o instrumento do crime ela é fundamental porque tem uma ligação total com a apuração do fato imputado. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Essa pergunta ela fica aberta
o acusado ele tem aqui um momento de autodefesa para trabalhar as circunstâncias da infração, os antecedentes, ou seja, aqueles momentos anteriores à infração, que podem lhe colocar numa posição desfavorável ou favorável com relação às espécies previstas lá no artigo 61, 62 e 65 do Código Penal e também com relação à motivação do crime. Então aqui tem muita influência na aplicação da pena base, primeira fase da dosimetria da pena e na aplicação das circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, segunda fase da dosimetria da pena. E o acusado ele fica à vontade para responder ou não a essas perguntas sobre antecedentes e circunstâncias. Por fim, tem o inciso 8, se tem algo mais para alegar em sua defesa. É necessário esse tipo de inciso para não congelar muito a possibilidade de defesa do acusado. Ele fica mais à vontade, fala o que quiser. Nesse momento, ele pode falar sobre situações que deixou de falar em outros incisos, e ali ao final da instrução ele pensou melhor e quis falar depois. Certa vez em um interrogatório, em que o crime imputado ali na denúncia era tráfico de drogas, mas envolvia jovens de classe alta que não tinham aquela prática no crime, não eram criminosos desde sempre. Era ali aquela turma ali que resolveu aí com todas as oportunidades cair nessa jogada de tráfico de drogas ali dentro da sua classe social. Então o interrogatório estava acontecendo, de per si, né? Quem não tinha sido interrogado saía da sala, ficava aquele outro lá. E estavam muito tensos. E o juiz fazia as perguntas e ele não sabia o que responder, não estava lembrando, logicamente, da orientação que lhe foi dada pela defesa. E o advogado tinha que estar toda hora ali cutucando ele ali pelo ombro, que suava muito, e acenava para ele que ele tinha que falar. Então ele estava congelado ali, não ia conseguir falar nada, inclusive no momento do interrogatório de qualificação. Porque nesse tipo de crime, nessa situação, pode acontecer que um desses amigos aí seja aquele que estava no lugar errado, na hora errada, andou com a pessoa errada, mas dentro daquela organização criminosa que acaba se formando, ele é o que tem menos participação. Então ele precisa, nesse momento, aproveitar a autodefesa. Então essa última parte aqui, o inciso 8, é importante porque justamente no final do interrogatório, em alguns casos, o acusado está mais relaxado, ele já ficou acostumado ali com o ambiente. Então é esse o momento de completar aquilo que a defesa entende necessário que ele falasse. Artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Portanto, aqui você entenda que funciona o sistema judicial presidencial com relação ao acusado, ao interrogado, sistema judicial presidencial. O juiz, quando ele termina de fazer as perguntas, ele indaga as partes se tem algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Pode acontecer da parte desejar fazer uma pergunta cujo esclarecimento já foi prestado, uma pergunta que o juiz já fez, porque basta observar que o rol de perguntas ele está aqui, ó. Não tem nada diferente que o juiz vai perguntar, está aqui. Logo, tem que ficar atento a isso. Geralmente acontece de alguma coisa que tem que ser esclarecida dentro desse contexto que não foi falado. Aí o juiz, sim, aí faz a pergunta para o acusado. Ele mesmo percebe que isso foi relevante e faz a pergunta. Mas acontece muitas vezes do juiz, doutor, essa pergunta já foi feita, a resposta já foi dada, está ali, ele falou isso. E aí não é feita a pergunta. Então esse sistema judicial presidencial, ele funciona com relação ao interrogado réu acusado por conta desse controle que tem que ser feito com relação a perguntas pré-estabelecidas. Agora olha aqui, ó, sistema cruzado cross-examination. O que é isso? Quando o advogado, o Ministério Público, ele faz uma pergunta para testemunho que ele levou, aí é o sistema direto, ele faz a pergunta diretamente. Mas quando é o outro advogado,
ou o Ministério Público faz uma pergunta para a testemunha que a defesa levou, aí está cruzando, entendeu? Então é um sistema cruzado. Porque entendia-se que se a defesa leva a testemunha para ela provar a tese defensiva dela. Só que você não pode esquecer do princípio da prova que nós estudamos, que é o da comunhão da prova. A prova foi levada para os autos, não é prova de ninguém, é prova do processo. Por isso que é admitido o sistema cruzado, o cross-examination, com relação à prova testemunhal. As partes podem fazer perguntas diretamente à testemunha levada pelo outro, aquela prova pessoal levada pela outra parte. Então, do sistema direto, parte para o sistema cruzado. Mas com relação ao interrogatório do acusado, não tem nada disso. Vai acontecer o sistema judicial presidencial. Anota aí, fica atento, que essa diferença é muito cobrada em prova. O sistema cruzado, cross-examination e o sistema judicial presidencial. E as questões de concurso fazem uma troca. Muitas vezes colocam o interrogatório do acusado como ligado ao sistema cruzado e a oitiva de testemunhas como ligado ao sistema judicial presidencial. Não precisa entender isso aqui, não é nada complicado e cai muito em prova. Então fica atento para você não errar esse tipo de questão. Artigo 89. Se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Esta parte final, nós já falamos sobre isso quando trabalhamos as partes do interrogatório. O importante desse dispositivo é essa parte aqui, no todo ou em parte, porque faz você perceber que é permitida a confissão parcial. Então vamos estudar na próxima aula a confissão, e você lembra desse artigo 89. Pode haver uma confissão divisível, então eu confesso parte. Então isso é possível. E essa é a importância do 189. Artigo 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Esse dispositivo ele funciona como um plano B para o caso aqui dessa sequência natural, que é o que geralmente acontece quando o acusado ele nega a acusação. Aí vai continuando, inciso 2, 3. Mas e quando ele diz que sim, fui eu, tudo isso aí é verdade? Aí vai obstaculizar aqui a continuidade de interrogatório nos termos dos incisos que se seguem. Dessa forma, o artigo 190 ele funciona como um plano B naquele caso. Então, se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Por conta de que as circunstâncias legais que você lê no artigo 61 e 62, elas agravam a pena. Então tem a motivação do crime que é uma agravante. Por exemplo, o motivo é fútil. Logo, é uma agravante. Mas também tem atenuante. Você vai ler lá, por exemplo, a hipótese de o crime ter sido praticado sob influência e violenta emoção. Então, crimes passionais geralmente são assim, violenta emoção. Então, se isso aí ficar comprovado e o juiz levar isso em conta, é uma atenuante. Tem lá outra atenuante, é relevante valor social ou moral. Se for considerado, num caso isolado, esse tipo de atenuante, o juiz aplica. Porque se é autoria confessada, o juiz já fica preocupado já com a dosimetria da pena, primeira fase e a segunda fase, que tem mais relação aqui com essa motivação e circunstâncias judiciais e legais. Então, abre-se aí para esse tipo de resposta do acusado que confessa sobre os motivos e circunstâncias. Ele pode se colocar numa posição em que sofrerá uma negativação por parte do juiz com relação a essas circunstâncias que são analisadas na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, ou pode obter do juiz uma convicção de que deve ter parcimônia com relação à aplicação da pena nessas fases. E considerando que o interrogatório do acusado também é um ato de prova, no qual a acusação objetiva a confissão, o artigo 190 se mostra bastante pertinente. Artigo 191.
Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Observa aqui que o direito de presença do acusado no processo penal ele deve ser respeitado. Assim, se for do seu desejo assistir o interrogatório do corréu, ele pode assistir, desde que ele já tenha prestado seu depoimento. Porque não existe direito absoluto. O direito de presença do réu deve ser garantido. Mas e o devido processo legal, como é que fica? Se ele assistir o depoimento de todo mundo, o interrogatório, ele vai se valer daquelas informações para trabalhar o seu depoimento. E aí fica prejudicada a apuração da verdade e o devido processo legal. O processo tem que ser justo. E isso é uma forma de manipular o processo, porque os outros não tiveram essa oportunidade de ouvir o seu depoimento, e estão prestando depoimento. E quando tem corréu, é avaliada também a participação de cada um no crime, haja vista o direito fundamental à individualização da pena. E aí esse acusado ele vai estar em vantagem com relação aos outros. Então é importante que ele saia do local e aí sim faça o interrogatório daquele réu que está lá. Esse réu que já prestou o seu depoimento, esse sim pode exercer o direito de presença e ficar na sala. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela seguinte forma. Aqui, pessoal, nós temos regras muito objetivas, mas também muito lógicas. Se a pessoa é muda, como que ela vai falar para o juiz o que lhe for perguntado? Então tem que responder por escrito. Se for surdo, como que vai ouvir as perguntas? Aí tem que ser feitas perguntas por escrito. Então isso aqui é muito lógico, senão nós vamos apenas ler e você usa a lógica, se não lembrar do texto legal para resolver a prova. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as suas respostas. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 93. Quando o interrogado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Isso aqui é importante também por conta do juiz avaliar se eventual confissão extrajudicial feita, ela foi plenamente válida, porque tem acusado que tem um nível de instrução formal muito baixa, não tem alfabetização ou é apenas alfabetizado. Assim pode acontecer do juiz observar nos autos um depoimento prestado perante a autoridade policial, assinado, também assinado por testemunhas, que tem que ter assinatura de duas testemunhas, mas aquelas testemunhas, muito embora sejam testemunhas, são formais muitas vezes. É quem está ali na delegacia de polícia. Então o juiz ele às vezes observa durante a instrução que aquela pessoa ela não entende muita coisa e mal sabe escrever. Então isso é posto em xeque, a defesa muitas vezes reforça isso. Isso é consignado em ata, é feito o termo. E também quando ele não quiser assinar, tal fato é consignado no termo. A todo tempo, poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Por isso que o interrogatório é chamado de ato não preclusivo, porque a todo tempo o juiz pode proceder a novo interrogatório. Não preclui. Inclusive no processo penal, tem a possibilidade de interrogatório em segunda instância. Está lá previsto no artigo 616 do CPP. Vamos estudar quando no enfrentamento do tema recursos. Está aqui, ó. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou Turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Vamos seguir em frente com mais provas no processo penal.
Até a próxima. Um abraço.